hoje, hein? Vocês foram guerreiros. Eu tiro o chapéu pra vocês hoje. Agora vocês sem mundial. Continua sem mundial. Vai, Corinthians! Bom, pessoal, terminou na Neoquímica Arena. Corinthians 0, Palmeiras também 0. Tem que ter cabeça fria para falar a respeito desse jogo, hein? Pessoal, jogar um clássico, você tem que ter estratégia. Mas não somente aquela estratégia tática, técnica, estratégia psicológica também. Jogador de futebol não pode ter o QI tão baixo a ponto de desconhecer a regra. E o primeiro que eu vou falar é o André. Novamente, um jogador do Corinthians expulso por causa dessa porra desse gesto obsceno. Tá de brincadeira, cara. Não tem um mês que o Alan foi expulso da mesma forma. Jogador, será que tem esse QI de ostra mesmo, que a gente de vez em quando acha que tem? E não adianta querer falar que foi sem querer, não. Que ele só coçou o saco. Não coçou, não. Ele nem reclamou quando ele foi expulso. Ele não demonstrou indignação nenhuma. Ficou com aquela cara de tacho dele lá. E ele meio que dá uma coçada olhando pro jogador do Palmeiras assim. Jogou o time no mato, André. Ai, mano, vamos falar, porque você tá Nutella. Isso é regra, porra. Não importa o que eu penso, não importa o que vocês pensam. Regra tem que ser cumprida. Jogador de futebol desconhece a regra. Então, quer mudar a regra? Muda. Beleza, mas enquanto tiver assim, tem que cumprir. E se com 11 estava difícil, imagina com 10. Com 10 não, né? Com 9. Sim, porque ele, Mateuzinho, atleta experiente, estava louco para ser expulso já desde o primeiro tempo. Mas ele só teve êxito no segundo. No primeiro ele não conseguiu, mas no segundo, mais uma burrice, né? Mais uma burrice. E essa noite, pessoal, vamos lá, vamos falar a verdade. Tinha tudo para ser um script de um filme de Hollywood, mano. O Corinthians poderia ainda ter saído com a vitória nesse jogo. E o Yuri Alberto fez uma baita de uma jogadaça absurda, mano. Partindo em velocidade ali, correu o campo inteiro, mas ele perdeu um gol tão absurdo quanto a jogadaça que ele fez. Chance mais clara do jogo, né, pessoal? Mas, enfim, já estamos acostumados. É o Yuri. Mas não vou reclamar não, tá? Antes que vocês também fiquem bravos, mano. Vamos lembrar quando ele ficou fora, mano. Então, Yuri Alberto, ó, perde os gols que você quiser, você tem cadeira cativa nesse time. Você não tem concorrência. Mas brincadeiras à parte, pessoal, é fato que o time do Corinthians também mudou a postura com o Fernando Diniz, hein? Claro que tecnicamente ainda precisa acertar muitas coisas, mas o que mudou ali em termos de vontade e de empenho, mudou. Aquela tiriça que a gente via nos times do Dorival não tem mais, pelo menos é um time que está muito mais combativo dentro de campo. Então, independente dessas burrices dessa partida aí, esse 0-0 com a porcada, jogo da semana que vem aí, quarta-feira, tem Libertadores pela frente, então não dá pra chorar o leite derramado não. Bora, Coringão, tamo junto, é nóis. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Da outra vez foi o Alan, hoje foi a vez do André. André, você tem o que na cabeça, velho? 34 minutos de jogo contra o Palmeiras em casa, vai mostrar a saroba? Pô, precisa botar esses jogadores aí pra fazer terapia. O time do Corinthians entrou pilhado demais. O Mateuzinho também exagerou, foi expulso. As expulsões não tem o que falar. O Corinthians não pode entrar em campo assim. Uma coisa é ter raça, a outra coisa é falta de inteligência. O Hugo salvou o Corinthians hoje da derrota, o Gustavo Henrique fez um partidaço. Vou te falar, esse Alan do Palmeiras joga muita bola. O Palmeiras perdeu uma grande chance de fazer um placar aí, uma goleada no Corinthians hoje. Então 0-0 pelas circunstâncias, foi bem. Ô Yuri Alberto, pode perder um gol desse, Yuri Alberto, pelo amor de Deus! Rapaz, que coisa linda esse derby, hein? 2 expulsões, tava vendo a hora que o juiz ia dar o pênalti também pro Palmeiras. Mas olha, Hugo, monstro sagrado. Carlão também do outro lado, o Carlos Miguel com a grande defesa do Yuri, que era só rolar pro Kaique. Mas olha, o derby já mostrou a cara do Diniz aí, hein? São 2 jogos, 2 entregas que a gente não via há muito tempo. Então, Diniz é o cara do jogo aí. Fez um time marcando, jogando como nunca. O Corinthians jogou como nunca na garra. Então, viva Diniz e vai Corinthians! Vamos lá então, a verdade, ô Mateuzinho, você tá de brincadeira, né? Você dá um soco no rosto você com o cartão amarelo, você vai expulso. O Corinthians ainda quase ganha desse time aí, né? Na hora que o Roberto saiu no contra-ataque e tudo mais. A verdade, o empate é o empate de Corinthians, isso aqui, disposição. Aí você pega o menino André, esse tal de Alan aí, já fez isso lá no jogo contra o Flamengo, se eu não estiver errado. Não deveria nem estar no banco, deveria ser mandado embora. Aí o André, um moleque que, é bom de bola, tá? Mas quem que é ele no Corinthians? O que você ganhou no Corinthians? O que você é no Corinthians? Aí vai expulso 2.
Aí o que jogou o Gabriel Paulista, o que jogou o Yuri Alberto, o que jogou o Ranieri, o que esses caras fizeram, o Kaique. Agora, pra mim, o craque perfil líder é o Hugo, o maior goleiro do Brasil. Não tem goleiro igual o Hugo, que por sinal o Carlos Miguel salvou o Palmeiras. Naquele lance do Yuri Alberto, era gol do Yuri Alberto. Mas ele fez uma grande defesa. E mostra que o Corinthians precisa se reencontrar em relação a isso. E quarta-feira estaremos aqui na Rádio Caquiné até o 17 para fazer Libertadores, sem dúvida nenhuma. Vamos lá. Para mim, o craque perfil líder Hugo. Sidney. Craque perfil líder, Hugo. Pra você, Doni. Craque perfil líder, Hugo Souza. Pra você, Lu. Vamos com Hugo Souza, craque perfil líder. E aí o pé de rato, esse moleque André aí. Pra mim. Pé de rato, André. Pra vocês. André, pé de rato também. Outra coisa, o Corinthians jogou muito o Yuri Alberto, jogou muito o Kaique, jogou muito o Breno Bidon, jogou muito o Gustavo Henrique, o Gabriel Paulista, o Hugo. Uma coisa impressionante, né? O que fez o Corinthians do jogo de hoje. Porque o Corinthians é um time totalmente diferente dos outros. Porque foi uma coisa incrível, mas incrível mesmo, porque teve 2 expulsões, uma no primeiro e uma no segundo tempo, né? Exatamente, rapaz. O André foi expulso, né? Ainda no primeiro tempo, já teve uma boa parte do primeiro tempo com um jogador a menos. E aí no segundo tempo, Mateuzinho também é expulso, perto ali dos 25, 30 minutos da segunda etapa. Ou seja, o Corinthians jogou muito tempo com 2 jogadores a menos. E a melhor chance, quem teve a grande chance pra sair vencedor, foi o Corinthians, nos pés do Yuri Alberto, uma defesaça do Carlos Miguel. Não, o Yuri Alberto sai sendo carregado pelo Hugo, né? O Yuri Alberto morreu, câimbras e tudo mais. O que o Yuri Alberto fez no jogo de hoje é uma coisa impressionante. O que ele fez é demais. E o Hugo pega ele, né? E eles saem aplaudidos hoje pela torcida do Corinthians. Uma coisa impressionante. E vou falar uma coisa pra vocês, viu? No meu ponto de vista, se tivesse 2 jogadores, eu duvido que o Corinthians não ganharia esse jogo, Sidney. Até porque começou muito bem, né, Sidney? Começou bem o Corinthians, né? Tava bem até a expulsão do André, né? Tava bem aí, como o craque já disse, infantil demais o André, né? A gente elogia quando tem que elogiar, mas hoje, pelo amor de Deus, o que ele fez foi, e já tendo um caso acontecido com o Alan, né? Então foi uma vergonha e logo em seguida o Mateuzinho vem e também faz ali uma falta, dá um soco na cara do Flaco Lopes e com isso também toma cartão vermelho. Vamos lá, a ideia é de Corinthians quarta-feira, é isso? O Corinthians volta a campo às 21h30 na quarta-feira para enfrentar o Santa Fé pela Libertadores da América. Já aproveitar e passar os próximos jogos do Corinthians, craque? Depois, no sábado, às 20 horas, tem Vitória e Corinthians lá na Bahia. Depois, na terça-feira, dia 21/4, às 21h30, tem o Barra e Corinthians, jogo válido já pela Copa do Brasil. No outro domingo, dia 26/4, enfrenta o Vasco na Neoquímica Arena. E para fechar o mês, dia 30 de abril, tem Corinthians e Peñarol, jogo válido pela Copa Libertadores América. Com o Yuri nas costas aqui, se aconteceu alguma coisa com ele, o que significa isso daí? O que eu queria que você falasse também desse empate heróico, né? A gente vê a torcida apoiando vocês da forma que foi, mas eu garanto que para vocês, jogadores, também essa dificuldade, 2 jogadores a menos, ali eu vi o pessoal reclamando que o VAR era só para um lado. Como é que você vê esse empate, Yuri? Acho que falar de arbitragem já tá saturado já, né? Toda vez a gente vem falar de arbitragem, eu acho que hoje o árbitro realmente foi muito importante dentro do jogo, porque eu acho que ficou claro que ele apitou para uma equipe só. Mas a gente lutou pra caramba, a gente se doou, se entregou. O Yuri não estava aguentando andar de tanta câimbra que estava puxando nas 2 pernas. A gente teve que se adaptar ao jogo, fizemos um baita do jogo, a gente se defendeu o tempo todo. A equipe do Palmeiras teve pouquíssimas chances claras de gol. As chances mais claras foram nossas. Isso mostra a força que a nossa equipe tem, mostra a força que a gente consegue extrair de dentro. E dessa forma aí que a gente continue jogando, que a gente continue lutando, para que a gente possa reencontrar uma sequência de vitórias e somar pontos nesse campeonato que é importante. Hugo, com essa partida o Corinthians chega a 8 partidas seguidas, né, sem vencer no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que a circunstância desse jogo em específico pede uma análise onde esses outros 7 jogos fiquem um pouquinho para trás. Vocês jogaram grande parte do jogo com 2 jogadores a menos, né? É um ponto para se comemorar como uma vitória o ponto hoje contra o Palmeiras? Cara, na verdade,
A gente veio aqui pelos 3 pontos. A gente sabia muito e queria muito como os 3 pontos seriam importantes para nós. Mas ao decorrer do jogo, mediante as situações, mediante o que aconteceu dentro do jogo, a gente teve que se adaptar e lutar até o final. E eu acho que esse ponto não é o que a gente queria, mas mostra muito bem a força que a gente tem. E a gente vai continuar lutando dessa forma. Mais um jogo sob o comando do Fernando Diniz, de novo é um jogo adverso, porque foi um jogo com 2 jogadores a menos por maior parte do tempo, mas o Corinthians teve muita resiliência hoje na partida, conseguiu segurar muito, você foi muito bem. Queria que você falasse desses 2 jogos já sob o comando do novo técnico, como vocês estão achando desse novo treinador? É um grande treinador, a gente está muito empolgado para conseguir ir colocando as ideias dele dentro do campo. A gente já nos treinos tem conseguido, acho que hoje no início do primeiro tempo a gente já conseguiu trabalhar bem a bola, envolver bem o time adversário. E agora a gente vai trabalhar para que isso se torne constante durante o jogo. E hoje a gente teve que se adaptar, foi um jogo atípico, mas a gente está muito empolgado porque o professor vai passar para a gente, para que a gente possa trazer os resultados para dentro do campo, fazendo o nosso melhor sempre. Eu acho que hoje mostrou muita força, onde com 2 a menos a equipe do Palmeiras teve poucas chances claras de gol, mais em bola parada, cruzamentos, e as chances mais claras foram nossas. E aí a gente fica triste pelo que o árbitro fez com o jogo hoje, mas satisfeito com a nossa equipe, satisfeito com a nossa união e com a forma que a gente lutou hoje. E a Viversonho deixou a análise dele aqui também, ó. Fim de jogo, resumo: 9 lesões, 2 inconsequentes, André e Mateuzinho, uma torcida muito foda que virou o 11º jogador em campo e um ponto gigante conquistado num clássico. Orgulho do que esses 9 correram e lutaram. O gol perdido por Yuri Alberto será eterno, jamais será esquecido na história do derby. Corinthians agora que fica em 16º lugar, fiel, com incríveis apenas 11 pontos. 11 pontos em 11 partidas. Poderia ter conquistado 33 pontos, ficou com praticamente 30% desses 100% de pontos aí. Apenas 2 vitórias, 5 empates e incríveis 4 derrotas, e o Corinthians amarga já 8 partidas sem conseguir vencer. E pra mim, pode colocar aí na conta, inclusive desconta do salário, viu? Marcelo Paes, viu, Osmar Stable, do senhor Mateuzinho e André, porque é inadmissível, é inaceitável. É um desrespeito com a camisa do Corinthians. Uma coisa é ter raça, outra coisa é falta de inteligência, falta de noção. O Corinthians precisando ganhar. Em um derby, fazer isso, e Yuri Alberto não dá, né, Yuri Alberto? Não dá pra ficar perdendo gol como esse. Era só tocar pro lado, se ele não tinha um ângulo pra bater, que o Kaique vinha sozinho, metia pra dentro do gol. E incrivelmente a gente ainda sair com a vitória numa partida caótica. O Corinthians vinha bem, e se não fosse esses 2 expulsos, depois que o André foi expulso, acabou, não tinha mais estratégia, ainda conseguiu aí se impor um pouco, mas aí quando vem o Mateuzinho também na expulsão, já era, aí é só sobrevivência dentro de campo. Se não fosse as 2 cagadas de Mateuzinho e André, hoje o Corinthians sairia com essa vitória e jogaria para longe essa sequência negativa no Brasileirão. Comenta aí, fiel, deixa aí nos comentários sua opinião da partida sobre Mateuzinho e André, que o pessoal aí, os comentaristas corintianos também não perdoaram. E como já foi falado um pouco aí, o Corinthians encara agora durante a semana, voltando a jogar pela Libertadores, o Santa Fé em casa, quarta, dia 15, às 9h30 da noite, depois pega o Vitória fora de casa no sabadão, 8 horas da noite, dia 18/4, aí inicia sua caminhada na Copa do Brasil. Eu acho que é a 5ª fase, né? Se eu não me engano, é a 5ª rodada aqui, ó, Barra e Corinthians precisando ganhar fora de casa do Barra, a equipe que vem bem, não vai ser um jogo simples, mas o Corinthians não pode nem cogitar perder uma partida como essa, rumo a mais um título aí da Copa do Brasil. Barra e Corinthians, terça-feira, dia 21/4, 9h30, Vasco e Corinthians jogando dentro de casa, voltando para a Arena depois de 2 partidas fora no domingo, dia 26/4, às 4 horas, e fechando mês de abril contra o Peñarol em casa pela 3ª rodada da Libertadores, 30/4, às 9 horas. Se inscreva aí no canal, fiel, nos ajude a alcançar aqui os 40 mil inscritos. Gratidão a cada um que faz parte, deixa aquele like que ajuda a gente demais. Eu sou o Luan, valeu!